Boas-vindas a mais um episódio do Me Conta Sua História, nessa terceira temporada que fala sobre mulheres e os seus negócios. A gente chegou ao 16º episódio, a 16ª história inspiradora. E antes de começar, eu sempre faço aquele convite que você que está aqui comigo já está super acostumado. Já ativou as notificações aqui no canal no YouTube? Já deu as suas 5 estrelinhas na plataforma de stream que você está me vendo ou me ouvindo? Espero que sim, porque isso me deixa muito feliz e ajuda muito o Me Conta Pod a alcançar um público cada vez maior. Agora sim, vamos conhecer a entrevistada desse 16º episódio? Então, a entrevistada premium de hoje é alguém que carrega uma jornada intensa e transformadora. Ela une espiritualidade, propósito e a coragem de seguir o próprio ritmo. Algo muito comum em todas as entrevistadas e empreendedoras que surgiram por aqui. E ela é facilitadora da prosperidade integral e criadora de um método baseado em leis biográficas e autoconhecimento. Tudo isso com base na antroposofia. Ela vai falar mais sobre isso. Espero que eu tenha falado certo. Com vocês, nesse 16º episódio, a Jalu Biasi. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tainá. Eu sempre tenho uma forma de chegar em qualquer movimento que eu faça, que é com uma palavra que traduz muito a frequência que eu busco em cada pessoa que eu olho, que é alegria, alegria, alegria. Porque hoje é um dia muito especial, estar aqui, eu estou na minha essência, eu estou presente contigo. Me emociono, sou bem emotiva, eu acho que a idade um pouco. Mas isso é um movimento que eu vim pedindo. Eu tive um processo muito de autoconhecimento baseado muito em experiências, né? Eu me joguei num movimento pessoal, profissional, onde eu tive que vou falar o bom português, dar muita cabeçada para entender o que eu sou. E foi a partir das minhas experiências e as ferramentas, eu digo, hoje eu tenho uma caixinha de ferramentas que cada pessoa que chega até mim, eu trago um olhar amoroso, de entendimento a partir do que aquela pessoa vai me trazer, mas eu penso, bem, eu não posso só trazer conceito, eu preciso que essa pessoa entenda o movimento, por que ela chegou até aqui. E essas narrativas, que é o que tu faz também aqui, Sim. Elas são muito importantes. Porque quando eu trabalho a antroposofia, é o estudo do ser humano, do ser, né? Ela olha que nós temos fases. E essas fases possuem leis biográficas. Então, narrativa e biografia, elas andam juntas. E quando eu conheci uma obra que se chama Assuma a Direção da Sua Carreira, do Jair Mogi e do Daniel Buckerhart, tudo que eu vivi estava ali. Foi como se a minha busca tivesse chegado com um amparo bibliográfico. Então, nós somos... então, o que a antroposofia nos traz? Nós somos seres únicos. Essa singularidade, ela é fruto, então, da forma que a gente passa em cada fase e da forma que a gente reage a essas leis biográficas. E aí, quando eu li aquilo, os princípios, né, desse olhar integral, eu fui fechando com tudo que eu passei. Por exemplo, dos meus 7 anos aos 14, eu vivi no interior, que é uma cidade chamada Itaqui, é a mais longe de Porto Alegre. É uma cidade fronteiriça e tem as características, a cultura. Só que eu não sabia que aquele modo de viver ia impactar tanto na minha fase dos 28 anos. E eu só me dei conta desse espelhamento através dos estudos com a antroposofia desse livro. Por quê? Quando eu cheguei na fase dos 28 anos, que eu estava no início da minha carreira profissional, as oportunidades que me surgiram eram todas que eu teria que viajar, que eu teria que explorar novos lugares.
para quem é de longe, é acostumado a viajar. Eu saí com 14 anos para estudar em Santa Maria. Então, ir e voltar para Itaqui nos feriados, então me deslocar. Então, quando eu olhei aquele propósito daquela empresa, na época eu estava me formando em direito. Minha formação inicial, né, foi dentro do direito. E eu era uma primeira rede telepresencial da América Latina, só se fazia a preparação para concurso em Porto Alegre. Eu olhei a oportunidade de trazer aquelas aulas à distância, por isso quando tu perguntou online, me deu aqui, porque a minha base toda, por muito tempo, foi o ensino à distância. Eu trabalhei numa escola pioneira, na época não tinha internet como hoje. É isso que acho que é bom falar para o pessoal que está ouvindo, explicar. Eu trouxe aqui para o pessoal direitinho, que a Julá, ela é formada em Direito pela Federal de Santa Maria e ela fez parte desse projeto pioneiro que ela está explicando. O que é esse projeto pioneiro, né? Que, na verdade, é o ensino telepresencial pela Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, também conhecido como LFG, que tu atuou nas unidades aqui do estado de 2003 a 2012. E aí, gente, por que ela tá... E é tão importante ela falar sobre isso. Porque naquela época, nessa época que a gente falou de basicamente 2003, não parece muito tempo, mas na verdade o ensino jurídico, né, as transmissões ao vivo via satélite, foi super importante porque os concursos, eles só aconteciam para quem estava na capital. Só se preparava as pessoas que estavam em Porto Alegre. Então, assim, isso é um grande divisor de águas, né? Muito importante. Então, por isso que ela tá falando o quão importante é. Só traz esse recorte é importante. Por quê? Então, se a antroposofia estuda as fases, essas leis biográficas, olhando a minha biografia, a rede de ensino Luiz Flávio Gomes, eu estava me formando em Direito. Vi a realidade dos meus colegas e minha, que muitos não tinham como vir para Porto Alegre estudar para fazer concurso para juiz, promotor, defensoria. E daqui a pouco, aí vem um gancho que é a espiritualidade, que depois eu vou trazer, mas por uma questão de destino, eu fui apresentada a os empreendedores que estavam trazendo essa rede para cá. Um era amigo do meu tio, aquelas coisas... Quando eu olhei aqui, que era a oportunidade de trazer os melhores professores do Brasil via satélite, numa TV, para telesalas, não tinha aquilo. A gente desbravou. E eu me apaixonei. Tipo, nossa, eu vou poder servir, né? O meu servir para que meus colegas, e eu também, porque eu cheguei a assistir também como aluno, essas aulas. E era bem no período... que aí falando das leis biográficas, do meu começar a ter uma consciência, entrar na fase de entendimento psíquico e das perguntas, o que eu vim fazer aqui? Ainda bem incipiente, mas porque até mais ou menos os 21 anos, a gente está muito voltado, que a Gudrun Bankhard, ela fala, que é a esposa do Daniel, do livro, ela fala assim, que até mais ou menos, até os 21 anos, a gente está na fase do egoísmo. E ela ainda perdura um pouquinho, mas é mais notória. Por que egoísmo? No sentido que tu tem que estar recebendo leite, né? Lá no nasceu, tu precisa que te deem alimento, tu tá na fase de... egoísta, tu precisa. Aí, quando tu começa a seguir a tua vida adulta, até tu chegar lá, depois dos 40 anos, tu começa a ir para o altruísmo. Que é a fase que tu começa a te preocupar para os outros. Só que cada indivíduo, nós vamos ter a influência dessas fases, mas às vezes a fase de um vai ser um pouquinho antes da outra, né? Tem os arquétipos, tem o teu signo. Então, todas essas ferramentas que hoje eu trago na minha mentoria para o autoconhecimento, eu não sabia. Eu simplesmente fui cair para essa experiência de ir para São Paulo, desbravar o Rio Grande do Sul. E aí... Esse meu processo foi bem, bem dolorido, porque eu não tinha noção do equilíbrio das áreas da minha vida. Sim. Eu vivi em função do trabalho. Sim. Quando eu cheguei no momento da minha vida que eu comecei, que aí era a fase... Porque o que na antroposofia nos ensinam também? Essa fase ali dos 28 até os 35...
tu tá na fase do cavaleiro em cima do cavalo. O cavalo é a nossa consciência, tá? Então, a gente acha que a razão... A gente vai só pela razão. É a fase do ter, do construir. Então, tu constrói, tu quer ter o teu apartamento, tu quer ter o teu dinheiro, tu quer ter... Sabe? Tudo. Nesse momento, pela minha falta de consciência, eu só foquei na área do trabalho. Eu não busquei o equilíbrio. O resto, sim. Terminei o noivado, enfim, foi tudo junto ali e eu não soube. Hoje eu penso assim, olha, eu sei que eu vivi o que eu tinha que viver para estar hoje na minha essência, tendo condições de falar aqui para vocês sobre o meu processo e poder fazer a mentoria. Mas naquela época eu não tinha noção nenhuma. E isso foi indo até eu vir morar em Porto Alegre. Bom, estou trazendo a minha narrativa aqui da minha profissão para vocês entenderem o sentido que é hoje a mentoria que eu faço. Quando eu falo para as meninas hoje, assim, eu pergunto, o que tu faria até de graça? Essas perguntas mudam tudo. Se alguém tivesse me perguntado isso, talvez eu não teria tido tantas influências negativas, porque quando tu tá na tua essência, quando tu entende o que tu veio fazer, não é que tu não vai deixar de passar algumas emoções, algumas dificuldades, mas tu vai no fluxo. Sim. Por que eu falo em prosperidade integral? Porque nesse momento em que eu tive algumas dores muito fortes em função de não equilibrar, hoje eu trabalho com algumas metodologias, uma delas é bem conhecida, que é a roda eu chamo de mandala da vida, mas sim, roda sim. da vida, que ali é uma fotografia do que tu não está olhando, que era o que acontecia comigo. E como que... Antes eu vou falar assim, que eu faria até de graça seria isso aqui. Eu faria até de graça isso aqui, com certeza. E depois eu vou dizer por que apareceu, né? Sim, mas... Mas como que foi esse teu despertar espiritual? E que forma que a gente te ouvindo, a gente sabe que mudou. Óbvio, mudou muito. Mas como que foi esse despertar e como que isso fez tu enxergar a tua vida de um jeito diferente? Então, hoje, eu estou tentando fazer um paralelo sempre com essa minha base, esse meu fundamento aqui, que é o meu estudo. Porque hoje eu me dou conta que o meu despertar veio bem nessa fase que eu comecei a sair dos 38 anos. Porque até mais ou menos aos 21 anos, tu tem 18 anos e meio, tu tem os nódulos ou nós lunares, que é quando teus planetas eles se alinham na mesma forma que tu nasceu. Ou seja, naquele momento ali que tu tem as tuas dúvidas, tu tem tuas crises de identidade, é porque provavelmente, geralmente é nessa fase ali. Alguns um pouco antes, outros um pouco depois. Mas tem uma fase que teus planetas se alinham e tu olha, nossa, o que eu estou fazendo aqui? Tá. No meu caso, nesse momento eu já estava casada, enfim, eu até já me separei, mas eu era casada. E por muitos anos eu disse que eu não queria... eu prorroguei a história de ser mãe, Sim. sabe? Por causa dessa história de viajar para o Brasil inteiro. Sempre, porque eu estava naquele arquétipo da governante, sabe? Que era a dona da sua vida e tal. Eu não estou dizendo que... Estou tentando tirar o julgamento, tá? Estou dizendo como foi, não que está certo e errado. Mas aí chegou um momento que eu disse, eu quero ter filho. Né? Eu falei, né, pro meu marido, ele não queria muito, mas eu disse, eu quero. Bem, a minha terapeuta depois, ela fala uma coisa que faz sentido. Ela dizia, Jalusa, tu sempre disse que tu queria engravidar. Tu nunca falou que queria ser mãe. Exato, Só que eu ainda estava num estado, vamos dizer, sem colocar luz na minha consciência. Eu estava na superfície, vivendo no automático. Eu queria ser mãe, o que eu fiz? Parei de tomar um anticoncepcional, 3 meses depois eu estava grávida. E eu fiquei grávida 10 semanas e tive um aborto natural. Foi muito dolorido, foi todo um processo, mas que eu meio que não vivi o luto. Eu continuei trabalhando e tal. Só que eu engravidei de novo. E eu perdi de novo, na 10ª semana. Sempre na 10ª semana. Na 10ª semana. E tive uma terceira, que também aconteceu o mesmo. Só que essa terceira, enfim, foi mais complicado, que foi na tubária, foi na trompa. E tudo isso,
até então, não é que eu não tivesse uma espiritualidade. É que eu quero fazer uma diferença aqui entre espiritualidade e religião, né? Uma doutrina, vamos usar, acho que é a palavra Eu, certa. na verdade, fui criada numa família católica e tá ok, beleza, mas eu não eu fazia minha oração, mas eu não tinha consciência do que era espiritualidade. Eu tinha uma religião. Isso. Quando eu tive essas dores muito profundas que eu neguei, eu fiz a negação do luto, continuei minha vida, vamos lá, viajando na executiva e tal. Só que é uma coisa interessante, o teu subconsciente, né? Até depois eu vou falar um pouquinho sobre esse método que eu faço o mapeamento da personalidade. Ele traz a figura do subconsciente como sendo a rainha do castelo, né? O que é a rainha do castelo? O rei é o sol, o teu signo que tu nasce. Só que o rei, ele vai tomar as decisões, mas ele sempre vai olhar para a rainha. E se ele começa a negar a rainha, ela vai dar um jeito de aparecer. E foi o que aconteceu comigo. Meu subconsciente não deixou eu fazer essa negação toda. E eu comecei a entrar num período de crise muito grande de autoafirmação mesmo, sabe? Eu sofria com a minha imagem. Eu sempre fui cheinha, mas eu tive um problema de autoestima muito complicado. Eu comecei a beber muito. Eu sempre... Como se fosse uma autodestruição, assim. Sim. Era o meu subconsciente. Eu não tinha me perdoado como se eu tivesse culpa daqueles processos do aborto. Só que eu continuei por um tempo até que eu fui morar no Rio a trabalho, eu e meu ex-marido, a gente morou quase 3 anos lá. E no meu prédio tinham 3 meninas que eram gaúchas e a gente meio que, por afinidade, de ser, né, do mesmo estado, elas, tu não quer ir no centro espírita e tal? Eu disse, vou, né? Aí eu cheguei, era um centro que era kardecista com umbanda. Eu cheguei para tomar meu passe, beleza. Aí quando eu desci do passe do Kardec, elas, vamos ali embaixo com a preta. Eu cheguei, bem assim, vamos, sabe? Não tinha noção. Sentei no banquinho e a preta disse, tu vai ter que trabalhar, filha. Eu, como assim trabalhar? Só que foi também muito intenso. Eu viajava nas segundas e voltava na sexta, então não tinha tempo de fazer a escola. A escola, sim. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar sem essa base. Então, aí tu imagina, eu estava num momento de crise, né? Dessa questão do subconsciente vindo à tona, bebendo e tal. Então, eu tomava uma cerveja e incorporava. Só que eu não sabia que aquilo ali não era... Porque os mentores de luz não vão fazer isso. Eu sou eu digo que eu sou espiritualista, né? Mas tenho também a doutrina católica e a espírita na minha trajetória. Desde criança, sempre fui assim. Meus avós eram, minha mãe meu pai foi. E sempre tem... E também já trabalhei muito por necessidade. E sempre tem aquela frase, né? Que é fatal, assim. Ou tu vai pela dor, ou tu vai pelo amor. Exatamente. E na maior parte do tempo, ou melhor, quase todas as oportunidades a gente chega pela dor, né? Foi o meu caso. Eu tive um problema sério de saúde. E aí eu fui apresentada ao reiki, depois todas as outras etapas. Mas foi pela dor. Sim. E na maior parte do tempo, a gente vai de forma inconsciente mesmo, né? E geralmente é nessa fase ali que a gente está entre... tu tem 32, né? Isso. No caso, o teu foi antes. Foi. Não é uma regra o corte, mas é geralmente depois dos 21 anos, ali pelos 30, porque a gente tem esse nódulo lunar aos 18,5, depois tem os 38, tá? Mais ou menos. Só que, como eu disse, alguns têm antes. Eu fui bem aos 38 ali. Então, quando eu me despertei para a espiritualidade, ainda eu estava nesse movimento. Por que é integral a nossa vida? Por que a gente olha para todas as áreas? Porque o espiritual entrou num momento que a minha área emocional, familiar, estava toda bagunçada. É verdade. Do bem-estar, do meu autocuidado. Então, eu não consegui dar conta e acabei me desconectando. Neguei, aí eu não quero mais, não vou, porque eu passei vergonha, sabe? Sim. Foi bem complicado. Quando eu cheguei, voltei para Porto Alegre, eu fiz um curso de reiki,
comecei fiz uma formação em constelação familiar, comecei a me desenvolver mais nessa linha mais energética, né? Entender frequência, entender. E quando eu cheguei num dado momento, mas eu acho que tá na hora, porque não tem como tu cortar, né? Não, tu não consegue E aí, enfim, me reencontrei, trabalho numa casa, e essa casa me deu a oportunidade de eu estudar junto. E também não me proibiu, isso foi muito importante, de eu continuar estudando o Evangelho Kardec, que me ajuda muito. Então, eu estudo numa casa que é kardecista, faço grupo de estudo, e atuo como médium numa casa umbandista, espiritualista. Então, isso começou a me dar um entendimento. Foi a partir mais ou menos dessa época ali, 40 e pouco, eu tô com 48, foram 45 mais ou menos, que efetivamente na minha área espiritual eu consegui me organizar. E para vocês entender, né, que como está tudo conectado, eu comecei a fazer um movimento de me cuidar mais, eu parei agora de fumar, parei de beber. Ah, foi só espiritual? Não, eu já estava organizando. Quando tu te coloca à disposição, olha, eu quero sair da superfície, eu quero colocar luz na minha consciência, as coisas vão acontecer, né? E outra coisa, não culpar os outros. Quando eu comecei a ter esses movimentos de autoconhecimento, de entender minhas ferramentas, de ir também para uma base científica, porque eu tenho isso, sabe? Eu gosto de estudar, de trazer uma base, né, ter fundamentos nas coisas que eu falo. Quando eu comecei a organizar tudo isso, eu disse, não, tem mais algumas coisas que eu tenho que olhar. E aí eu fui fazer um processo muito forte do luto. Sim. Eu fiz através de uma... E olha, faz pouco tempo. Eu posso dizer com um pouco de experiência, eu perdi meu pai há pouco tempo. E olha que engraçado, né, tu falar tudo isso. Porque eu já tinha feito toda uma caminhada espiritual antes, daí ele ficou doente, eu digo... um ano antes eu digo, não, calma, então vou parar um pouco... Fiz todos os trabalhos e tal, vou parar um pouco. Um ano depois, meu pai ficou doente. E ali, 9 meses depois, ele veio a falecer. E é muito engraçado quando a gente fala sobre luto e espiritualidade, porque é muito isso, assim. Se tu não tá imerso, se tu não tem o conhecimento, tu não vive. Não. Tu realmente, tu pega, é muito fácil. Pegar o luto, pegar numa caixa, passar a chave e tu seguir tua vida. Então, eu agradeço... Porque já tinha consciência, já tinha todo o conhecimento e falei, agora eu preciso viver pro meu pai, beleza? Depois que ele foi cremado, eu falei pra mim mesma, beleza, agora eu preciso parar também. E aí, de fato, o podcast já existia, mas não nesse formato. Ele existia só no online. Eu não aparecia pras pessoas, porque eu achava que não era necessário. E aí foi quando... eu digo, tá, agora eu preciso viver meu luto. O Vinícius, que as pessoas conhecem, que é meu amigo, disse assim, beleza, tu vive teu luto, mas daqui a 3 meses a gente vai conversar, porque tu vai botar esse podcast no ar de novo. E foi o tempo necessário que eu precisei. E essa gente realmente, as pessoas falam, o luto, tem que ser vivido. Tem. Todo mundo precisa viver. E eu vou te dizer que tudo isso, de eu estar aqui hoje, também foi depois desse meu, né, que faz pouquíssimo tempo aqui. Parece que tu tira um peso das tuas costas. Porque aqueles 3 seres, eles também estavam esperando. Sim. Né? Sim. Não vamos entrar nas leis do amor, mas quem gosta do tema pode procurar, mas eles queriam ser honrados, queriam ser vistos. No momento que eu vi, eu comecei a... Não, ok. Vamos lá, estou aqui, estou presente, né? E é tão interessante, Tainá, que o quanto eu estou vendo pessoas entrando nesse olhar, mergulhando, porque nós estamos, e voltando ao tema empreendedorismo, numa era onde a espiritualidade que foi tão afastada, a ciência afastou a espiritualidade para ela se autoafirmar. Porque a ciência ela precisava ter ali os processos, as formas de pesquisa, e aí o mecanicismo, né, a forma que foi feito para explicar as teorias e provar as coisas, afastaram a espiritualidade.
O que acontece mais ou menos há uns 10 anos que mais forte? A espiritualidade ela está voltando na neurociência, o ponto de Deus, né? Sim. Sim. A inclusão da meditação, a o medicina. próprio reiki hoje O sendo reiki oferecido no SUS como um tratamento de saúde. Exatamente. Então, todas essas oportunidades, porque assim, ó, o terapeuta, o mentor, ele não é a gente fala que é curador, mas a cura é a autocura. A gente tem as ferramentas, ali a pessoa, o cliente, o consulente, ele vai abrir a caixinha da consciência. Freud tem uma expressão que eu acho muito interessante, que ele fala que a consciência é uma lâmpada no meio de uma sala. E é verdade. A gente não sabe o que está nas outras peças. Uhum. Quando tu começa a colocar essa luz e aos poucos e vai descortinando, tu vai entendendo o porquê que tu viveu certas coisas, por que tu permite ainda passar por certas coisas, por que tu continua repetindo o mesmo padrão. Quebrar um padrão, e os empreendedores da nova era, e são vários que eu conheço, eles estão conseguindo abrir essa caixinha. E isso faz um bem para a humanidade toda, porque a gente tem uma consciência coletiva. A gente vibra numa consciência coletiva. Então, se tu tem uma sociedade que te estimula a te autoafirmar com bens materiais e que não estão dando conta, o carro, a roupa, a marca, a bebida, a festa, ela não está dando conta para o vazio. Sim. E esse vazio, ele é muito fácil da gente preencher com coisas rápidas. Só que o preço disso, essa fatura, ela vem muito alta. Então, adiantar o autoconhecimento, buscar uma terapia convencional, integrativa, entender os teus processos. Hoje, a saúde mental, ela é sobreviver. Nem dá para dizer para sobreviver, viver. Porque se sobreviver, ninguém quer. A gente quer viver, a gente está aqui e agora. Né? E aqui nessa temporada, estamos no 16º episódio, mas eu posso afirmar com todas as palavras que desses 16, 14 foram com mulheres empreendedoras dentro desse campo energético dessa nova era. E assim, são todas que passaram, é muito semelhante isso, que passaram por isso. Porque eu tive um pico de depressão. Porque eu fui formada nisso e naquilo, mas o meu trabalho nunca era bom o suficiente, ou eu nunca me achava bom o suficiente, não era realizada. E aí foram buscar o seu autoconhecimento, essa porta, como elas dizem, né? Essa porta que se abriu. E hoje todas elas são empreendedoras, vivem desse serviço. E o orgulho delas é conseguir ajudar outras pessoas no processo de autoconhecimento. Exatamente. Então, assim, o Me Conta a Sua História, ele é a prova viva. Sim, eu trouxe várias mulheres falando sobre isso. Inclusive, eu conheço uma maravilhosa. Isso. A Letícia, querida. A Letícia esteve aqui e falou sobre isso também, e o quanto isso ajuda ela, né? O quanto foi essencial para ela no momento que, querendo ou não, também foi um momento de dor. E a Marina, né, foi minha colega no escritório de advocacia. Pois então, isso foi uma coisa de bastidor que vale a pena falar. A Marina, que já esteve aqui também, foi colega da Jalu. E a Marina é uma que, por mais que talvez ela não esteja imersa nas questões de autoconhecimento, mas ela é uma figura feminina que tá ali firme todos ela é transformadora os dias, em várias coisas. Exato, todos os dias reafirmando essa importância, né, do feminino nesse campo jurídico. E é isso, sabe? Porque uma coisa que eu noto, por exemplo, na minha narrativa, na minha biografia, eu sempre trabalhei na área educacional, mas na área comercial. E eu continuo me desenvolvendo. A minha empresa também eu presto serviço para uma empresa, para uma escola canadense, bilíngue, que eu faço comercial para ela. Eu não deixei de trabalhar no que eu gosto também. Mas o que acontece? A minha essência, eu falei do egoísmo para o altruísmo. Quando chega mais ou menos 40 e poucos anos, tu começa a ir mais para o altruísmo, que é pensar no outro, até mais do que em ti mesmo. E esses movimentos, que são essas leis biográficas, elas não são inventadas. Existem estudos que tu vai ver que essas faixas vão acontecer com todo mundo.
Então, como que a gente pode adiantar isso? Como é que a gente pode preparar a criança, os pais, sabe? Eu vejo, às vezes, lá, quando eu converso com os pais, aquela ideia ainda tradicional de que meu filho tem que gabaritar o Enem, meu filho tem... Tá, mas o que tu conhece do teu filho? O que tu te conhece? Eu não posso falar isso lá, mas dá vontade, sabe? Sim. Porque ainda é essa ideia do externo, né? Da comprovação, da validação social. E isso tudo é uma parte que a gente não vai dizer que não é bom ganhar dinheiro, que não é bom gastar. Eu joia, eu adoro. Mas não é só isso. Né? Então, essa mudança, esse olhar desde lá da infância. Nós temos também a questão da neurodivergência, né? Que esses seres estão chegando para nos ensinar o amor incondicional. Eles estão aqui chegando cada vez mais para nos mostrar que a gente não pode botar condicionamento no amor. Que meu filho, para ser amado, tem que gabaritar a prova. Que eu, enfim, todo esse processo são seres com uma frequência elevadíssima. E que tem muita questão dos pais de entender como é que funciona. Existem ferramentas para isso. A apometria tem ajudado muito casos das crianças, dos pais, né? Então, assim, o que eu vejo? Não dá mais para esperar muito. Sim. Ou não precisa sofrer tanto, sabe? E tem tanta gente boa que está disponível para... Além, que eu acho interessante, né? Tudo que eu aprendi, todos os cursos que eu fiz e faço, primeiro é para mim. Depois é para o outro. Depois é para o outro. É verdade. Então, vamos falar dos serviços da Ana Lu? Vamos. Vamos começar falando sobre o mapa da personalidade. Ela me pediu as minhas informações, eu passei para ela. Eu fiz só né? Um esboço, mas, assim, apresenta pra gente o que é esse serviço de mapa da personalidade. O que acontece? Eu chamo de despertador, é o primeiro encontro que eu tenho. Nesse despertador, eu faço um alinhamento dos chakras com Reiki, faço uma leitura bem inicial do campo, recebo as informações. Sim. E começo a trabalhar numa segunda fase, que é a fase de autoconhecimento mesmo. Uhum. Aí eu vou, por exemplo, no despertador vai aparecer para... geralmente ligado mais à carreira, que a turma me orienta mais para ajudar essa dor, sabe? Sim. Então, geralmente ou a pessoa está em transição, ou não sabe o que quer, alguma coisa assim. Aí eu começo a trabalhar com eles primeiro... quais são as suas características que vieram no teu software, já vieram da fábrica, né? Como é que eu vejo isso? É essa metodologia que o Rodrigo Mourão tem o livro, depois eu posso, se quiser postar, é muito legal, que ele usa a metáfora do castelo, onde no castelo somos nós, o Sol, que é o planeta que está quando tu nasce, é o rei. Então, aonde o rei está, tem uma responsabilidade muito grande sobre as nossas decisões. Ele que se preocupa com o castelo, com toda a estrutura. E a casa que ele está também é bem importante. Então, no teu caso, tá? O teu rei está em Câncer na casa 9. O que quer dizer isso? Que características isso influenciam na tua vida? É um rei que ele é um pouco dramático, né? Um pouco não, ele é muito dramático. Só que ele tem consciência que isso tem vantagens. Sim. Então ele acaba, às vezes, ficando um pouco manipulador. Sim. Né? O jeitinho, né, vai envolvendo porque os outros façam aquilo que ele quer. É o jeitinho Câncer, né? As pessoas acham que não, mas é o jeitinho Câncer. E o que acontece? É aquela criança birrenta, sabe? Que não fui. Não foi? Não fui. Então, depois... Meu pai não, mas minha mãe tá aí pra comprar. Não fui, foi uma criança muito tranquila. Então tu tem que a tua lua é em Áries, depois a gente fala um pouquinho, que são as da rainha, né? Mas então, assim, vocês não são muito agressivos, vocês gostam de proteger, geralmente constituem família, são muito... Quando é mulher é maternal, né? Mas tem que cuidar com essa a manipulação, até que ponto ela é benéfica para o outro, né? E também para não ficar presa ao rancor. Sim. Né? Isso. Então, o que eu faço? Quando eu faço, eu faço leitura de todos, faço do rei, da rainha, do embaixador, que são os 3 mais importantes, que aí é o Sol, que é o teu signo, a rainha, que é a tua lua, que é o teu inconsciente, então a tua lua é em Áries. Para os indianos, o signo é a lua. Ah, interessante. Então, assim, a tua lua em Áries diz muito dessa questão de tu vai com a cara ou não vai. Tu não sabe esconder a expressão, entendeu? Não sei.
Tem essa questão do tu empreender também, né, de liderar. Mas a tua casa é interessante, né? É por isso que falar do teu sol ainda. O teu rei está na casa 9, que é a biblioteca externa ao castelo. É um rei que está sempre querendo estudar algo que não está... ele não está muito preocupado, que ele já conhece o castelo. Ele quer o que está fora, ele é aventureiro, desbravador. Eu vou ler a frase para te ver. Deixa eu ver se está aqui, ó. Não está aqui. Mas tem um aqui atrás também. Tá aqui. Eu quero ler porque eu achei muito interessante. Ó. A Casa 9 é a biblioteca que é fora do castelo. Gosta de ouvir as histórias dos outros. Viu? Me conta, entendeu? Então, o que acontece? Quando eu faço o mapeamento, quando tem as características positivas, quais habilidades que tu está explorando. Uhum. Lembra que o nosso tema lá ficou a carreira, então eu vou ter que trabalhar as habilidades. O que é mais desafiador para ti? Aí são as características negativas. Uhum. Por exemplo, a manipulação, vamos ver onde é que isso impacta, né? Aí eu faço uma matriz SWOT, que eu trago uma ferramenta que é do corporativo. Sim. Né? Que é as forças, as ameaças. Desenvolvo ali para gerar um plano de ação. Aí vimos que a tua oportunidade está dependendo de tu te liberar de uma característica lá da tua procrastinação. Uhum. Tá? Aí eu vou te ajudar no terceiro encontro para fazer um plano de ação para tu. Como é que tu vai parar de procrastinar? Certo. Aí eu uso o 5W2H, quem que faz, quando, como, quanto, e vou acompanhando até a pessoa conseguir fazer aquele plano comigo. Tem gente que faz mais de um plano, tem gente que vai para mentoria, então eu tenho o despertador, que geralmente são 3 encontros, de mais ou menos de 1 a 2 horas. Depois tem a mentoria, que aí é premium também. Por quê? Porque aí são 3 encontros com atividades mão na massa, que é presencial. Então, eu fiz agora a turma, eu uso as 3 dimensões que o Rudolf Steiner traz. Eu faço dinâmicas para sentir, então eu uso movimentos sistêmicos, trago pintura, porque também na antroposofia eles trazem a arte como uma forma da espiritualidade, trabalhar. Faço pensar, que aí o mapeamento, elas montam um mapa comigo. Tá. Porque uma coisa é tu ouvir, outra coisa é tu montar. Porque tem várias coisas aqui, tá bem resumido, né? E também vamos para a prosperidade integral, que na mentoria presencial a gente trabalha em grupo um canal que eu tenho, sou muito grata, que é uma cigana maravilhosa, Rosa Vermelha. Eu fico influenciada por ela e trabalho o feminino através de uma dinâmica de amor próprio, que são forças e falas de poder, que é muito bonito o movimento que eu faço com elas. Então, na mentoria presencial é assim. Até a terceira turma agora é dia 19 o terceiro encontro da turma é dia 19 de julho. Então, basicamente, esses são os serviços. O despertador e a mentoria presencial. Eu te confesso, Tainá, que é um serviço que eu me entrego bastante. Então, o que eu venho sentindo? O despertador forma pessoas para a mentoria presencial. Sim. Então, vai tendo sentido. Algumas pessoas não querem ouvir, não estão prontas, tá tudo certo. Geralmente demora um tempo para refletir, às vezes voltam. Às vezes... é assim. Quando a gente fala, então, no desenvolvimento biológico, psíquico e espiritual, cada um tem seu tempo. Só que depois que tu olha, tu não tem como botar debaixo do tapete. Tu pode até ir levando, mas chega uma hora que, se não é comigo, outro terapeuta ou outra pessoa vai trabalhar contigo. Sim, sempre volta, né? Volta, não tem. A gente pode botar por baixo do tapete, mas sempre aparece. Não tem. E fora esses trabalhos, eu faço algumas leituras também, não são adivinhatórias, como é mais uma análise da situação atual, o que a pessoa não está vendo e aquilo que ela pode melhorar. Então, eu tiro essas 3 cartas e aí eu faço geralmente as orientações que vêm é da própria egrégora da pessoa, mas como ela ainda não consegue fazer a leitura do próprio campo, a Rosa lê em parceria com eles. Entendi. Né? Então, é esse meu trabalho. E é para todo mundo? Muito. É para todo mundo. Para todo o público? Todo público. Não tem... eu tô com uma equipe
amada, que a Lana e meu logo estou estreando aqui hoje, a revitalização. A gente está arrumando meu Linktree, mas chega ali pelo Jalu Biasi no Instagram. Jalu com H e Biasi com S. E aí, conversa que a gente agenda, né? Mas é bem interessante, porque o que eu noto as pessoas que chegam no despertador são pessoas que já estão sendo orientadas. Exato. E geralmente vêm com uma questão bem que eu já vivi, sabe? Sim. É uma coisa muito, muito conectada, porque um bom tempo eu demorei para entender o que era todos somos um, né? É por causa da consciência coletiva. Coletiva, isso. Então, as pessoas que têm, né, conectam comigo, com a minha egrégora, a egrégora deles. Eu fico imaginando no plano espiritual, pessoal, então, vamos Sim, hoje. Exatamente. Olha, vamos trabalhar aquela ali que está com uma questão de luto. Ah, a Lusa já fez, ó, vamos junto, sabe? Sim. Opa, agora eu derrubo o microfone. E então é isso, assim, o meu propósito todo tem sido trabalhar essa cura coletiva de uma forma amorosa, com alegria, né? O povo cigano, que é uma egrégora que eu sou muito, muito agradecida, porque eles me resgataram, porque eu até estava emotiva quando eu cheguei. Eu tinha uma dificuldade de sentir. Eu era muito do fazer, né? E aí eu comecei a me desenvolver, pedir para sentir. Agora eu tô com 1 e 2, eu tô chorando. Mas eu entendo. É porque o chakra do coração agora está sendo unificado, né? Não é só o meu, muita gente está sentindo. Gente. Então, é um momento então que há uma tendência, e ainda somado a isso, pegando as leis biográficas, eu estou na fase que meus arquétipos é o curador, é o transmutador, é o mago. Então, todas as fases, né, e a que eu estou tá fechando com o estudo da antroposofia, né? Então, assim, é isso. E cada vez mais as pessoas, eu sinto que vão buscar. O teu trabalho é muito importante para dar voz para nós, para toda essa turma que está. E uma coisa, o masculino, tá? Tu pode ver, aqui trabalha conosco, os homens, de forma lenta, mas já estão começando a fazer movimento. Os piscianos já fazem há muito tempo, né? Nasceram já, eu namoro um, assim, místico, maravilhoso, conectado. Mas... os outros estão no caminho, sabe? Mas, assim, é um processo que eu vejo porque o homem também foi muito, muito podado em várias coisas do sentir. Sim. E a geração de mães, assim, eu tenho uma irmã que tem 2 meninos, tá conseguindo, ela se olhando, também abrir para os filhos homens uma oportunidade do sentir. Meio off aqui, mas a galera Millennium, pessoal, queridos, tá na hora de vocês se atentarem, tá? É e verdade. aí vou botar um pouco a mais, 42, 45 anos, vamos começar a pensar, a sentir. Sentir é importante. Muitas reclamações de grupos de amigas, tá, queridos? Tá na hora de começar a sentir também. Porque assim, ó... E falar, sentir, falar, ter propósito, que é justamente o que eu ia te perguntar agora. Mas pode falar, claro. Não, porque aqui, quando a gente chega no final do episódio, eu sempre pergunto para as empreendedoras trazerem dicas. E é óbvio que eu ia pra ti, eu ia fazer essa pergunta, né? Porque o Me Conta, ele foi feito justamente porque está aqui no meu mapa, né? Para ouvir histórias que eu fiz jornalismo por causa disso. Não fiz jornalismo para ser a Fátima Bernardes. Mas eu criei essa temporada para que todas as mulheres virem aqui e falarem cada um os seus, né, as suas dicas, porque nós precisamos empreender, seja como tu fez, né? Tive toda uma carreira jurídica, etc, etc, vou ajudar pessoas. Acabou, querendo ou não, alinhando para ajudar pessoas nas suas carreiras. Em todos os outros episódios isso também passa. Mas eu queria te perguntar, qual conselho que tu dá para as mulheres que querem empreender com propósito? Porque empreender, muitas pessoas hoje acham, num atual momento político, econômico que estamos, principalmente no Brasil, que vivemos aqui em 2025, empreender acabou sendo a única saída. E empreender não é algo ruim, né? Eu já trouxe aqui uma mentora de vendas e ela fala muito sobre a mentalidade empreendedora. Ela diz que empreender não é para todo mundo, Tainá. A pessoa precisa ter isso na mente dela, né? Ela tem que ser uma empreendedora, ela tem que vestir a camisa de empreender.
Só que, infelizmente, no Brasil, em 2025, empreender acabou sendo a última alternativa. E as pessoas acabam esquecendo do propósito, né? E aí é o que eu queria que tu trouxesse esse teu conselho para essas mulheres que querem empreender com propósito. Eu perguntaria para elas, qual é a desculpa que tu tá dando para ti hoje? E sempre tem uma desculpa. Seja tudo. Até mesmo, né, o meu aqui, a Biblioteca do Saber, né? Eu provavelmente, alguns anos atrás, tu me fizesse essa pergunta, eu ia te dizer que eu não tenho conhecimento suficiente. Exatamente. Porque foi o meu processo. O que eu quero? O que eu faço que até dormindo eu sei que eu vou fazer bem? Eu tive que buscar me conhecer para entender. Empreender é isso. Porque assim, ó, se tu quer um valor que é importante para mim, Jalusa, é a liberdade. Uhum. Eu não sabia. Aí, por que eu só tive a carteira assinada uma vez na minha vida e eu adorava não ter que bater ponto, eu achava o máximo para mim, porque a liberdade é um valor, eu fui descobrir depois. Pra mim também. Eu tive carteira assinada uma vez na vida, 3 meses e sorteio. Então assim, ó, é isso que eu gostaria, a minha dica para elas é essa. O que tu tá te dizendo todos os dias que tu não pode fazer? Provavelmente é o que tu tem que fazer. Sim, sim. Porque é esse movimento. E não existe a força da gente estar na nossa essência, da gente estar na nossa rota, ela é tão forte que tu não tem esforço. Se vocês querem empreender e vocês entendem o que é que vocês vieram fazer, já entenderam através dessas ferramentas de autoconhecimento, é isso aqui. Não precisa, não vai. Ai, mas eu não tenho dinheiro. Ai, mas ninguém me apoia. Se tu entendeu o que tu vai fazer, tu vai fazendo no tempo que tu tem, da forma, com o dinheiro que tu tem, e simplesmente as coisas vão acontecer. Vai brotar. Cliente. É porque era para estar ali. Sim. Porque o dinheiro é uma energia muito da esperta. Ele não vai para quem. É verdade. Ele até vai, mas ele sai correndo rápido. É verdade. É verdade. Né? Então, assim, é isso que eu diria. Para elas perguntarem o que elas estão mentindo para elas hoje que elas não podem. É isso. Perfeito. Muito obrigada, Jalu, por ter vindo aqui, né? Ganhou um presente. Adorei a gente, o presente, durante o episódio, ó. tomou Lindo, um chá de erva lindo. doce. Uma delícia. E, pessoal, eu agradeço vocês estarem aqui com a gente. Esse é o 16º episódio. Essa temporada tem 18, então significa que a gente tá chegando no fim. Esse é o antepenúltimo episódio dessa temporada. Mas daqui a 15 dias a gente tem uma nova história, tem uma nova empreendedora que vem aqui conversar comigo. E vão lá, sigam o @meconta.pod no Instagram, porque tem alguns conteúdos exclusivos, tem coisas que a Jalu respondeu lá que ela não trouxe aqui. Então a gente tá esperando vocês lá. Muito obrigada e tchauzinho!